Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo e vemos que as questões que foram abordadas são bastante significativas e importantes para compreendermos como estamos passando este momento. Por que das nossas dificuldades, desavenças, problemas que todos nós, enquanto estamos encarnados, estamos passando, porque estamos buscando o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. E é junto dessas dificuldades que nós vamos sensibilizando os nossos corações e conseguirmos atingir um patamar melhor, sermos criaturas melhores, porque se não houver dificuldade, nós nunca nos superaremos. Então é importante que a gente compreenda a necessidade de vivermos em conjunto, né? Para que possamos aprender a relacionar com respeito, com amorosidade, auxiliando um ao outro, porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. E para que a gente possa prosseguir, eu trouxe uma lição do livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 29, que tem o título Sirvamos. Então, no Evangelho nos diz o seguinte: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. De Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Então, nós vamos ver que a nossa tarefa aqui é trabalharmos e com boa vontade. Apesar das dificuldades, dos tropeços que temos, nós temos que cumprir com essa tarefa, porque, como vimos, cada um de nós escolheu as provas pelas quais passariam aqui na sua existência. Lembrando que Deus, em sua misericórdia, né, Ele amenizou ainda muito as situações em que renasceríamos. Porque quando nós estamos aqui no mundo carnal, nós temos um olhar para as dificuldades. E quando estamos no mundo espiritual, a gente vê o quanto que nós erramos e queremos recuperar o tempo, né, o mais rápido possível, e escolhemos provas que sabemos que é impossível, né, de cumprir. O próprio plano espiritual analisa tudo isso e vê que nós não temos condições de conseguirmos passar por essas dificuldades que nós escolhemos. Então, até nisso, a misericórdia divina age para com todos nós, porque Deus, Ele é infinitamente amoroso para com todos. Ele não faz diferença, né? E nós, na nossa pequenez, somos agrupados em pequenas famílias, 4, 5 hoje, né? É bastante restrita a quantidade de pessoas numa família. E ainda temos muita dificuldade. Não conseguimos ter paz, harmonia, sempre com muita desavença, né, dificuldades. E imagine para podermos conciliar isso num universo maior. A tarefa de Deus é grandiosa, mas como seu amor é infinito e misericordioso, Ele consegue ver com amorosidade o coração de cada um de nós. Então, Emmanuel nos diz assim: se legisla, mas não aplica a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminha entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Então, nós todos temos uma tarefa, conosco e com quem caminhamos. E esse caminho não se restringe ao grupo familiar, mas a todos, seja no trabalho, na vizinhança, na comunidade onde estamos, porque todos somos irmãos
E se estamos na mesma cidade, na mesma rua, é porque temos compromisso um com o outro. E esse compromisso significa fazermos o bem, né? Porque já diz ali no início que Deus considera a necessidade de todos. E é assim que Ele espera que cada um de nós também consiga fazer essa tarefa. Continuando, Emmanuel diz: se administra, mas não observas o interesse do Senhor, na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no Ministério Público. Então, nós viemos aqui exatamente para amparar, socorrer um ao outro. Se nós não estivermos realizando essa tarefa, né, aqui diz que nós estaremos, né, sofrendo a ameaça para nós mesmos, porque estamos deixando de cumprir aquilo que nos comprometermos, de sermos criaturas melhores e conseguirmos melhorar o ambiente em que vivemos. Esta é a grande tarefa. Por difícil que seja, né, nós temos esse dever. Esse é o grande trabalho que cada um de nós deve ter, por onde estiver, não importa, e pelo que faz. Então, não importa que profissão eu tenha, né? Eu tenho que saber ter esse compromisso e essa responsabilidade de cuidar de todos igualmente, ou pelo menos tratar com amorosidade, sem rancor, sem ressentimento, né? Então, é isso que é o grande tarefa que temos da nossa administração. Se julga os semelhantes e não te inspira no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo em trânsitos nos tribunais, vive na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para seu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Então, vemos que nós temos que considerar, né, as ações de qualquer um dos irmãos com a mesma sabedoria que Deus, que age igualmente para todos, sem fazer diferença. E muitas vezes a gente percebe que dentro da própria família existe preferências, né? Então, na família nós já estamos começando errado, porque todos têm que ter o mesmo amor, o mesmo carinho. Viemos neste pequeno grupo para aprender a amar. As diferenças são naturais, porque Deus, em sua misericórdia, nos reuniu nesse grupo familiar aqueles a quem mais devemos, e por isso devemos redobrar o nosso trabalho em amorosidade. Então, nós temos que repensar nas dificuldades que temos e aprender a amar, porque é a oportunidade que temos de resgatar as nossas dívidas de existências anteriores. Nessa eu estou sendo muito boazinha, não estou fazendo nada, mas e o meu passado, que foi conflituoso, delituoso, né? Muitas coisas negativas a gente fez, e a bondade divina nos dá o esquecimento do passado, para que a gente consiga levar a nossa existência com tranquilidade, amando aqueles que acolhemos como esposo, como filho, como irmão, como pai, né? Então, essa consideração nós devemos ter, né? Ter a boa vontade, mesmo que haja diferença, porque cada criatura,
né? É uma personalidade com suas deficiências, suas dificuldades. E nós devemos compreender, entender e superar essas dificuldades. Com boa vontade e amorosidade conseguiremos vencer esses obstáculos. Emmanuel continua: se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tua obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, exatamente, né? Se nós não conseguimos, mesmo diante das dificuldades, compreendermos e termos boa vontade para que possamos, mesmo aplicando o corretivo, que esse seja com amorosidade, para que as pessoas se sintam acolhidos, né? E essa boa vontade é que vai dar, né, essa condição, mesmo corrigindo, porque nós estamos todos numa grande escola de aprendizagem, e essa aprendizagem exige corretivo. Mas de que forma é feito esse corretivo? É isto que vai dar um tom diferenciado, conhecendo os ensinamentos de Jesus, né? E sabendo que nós estamos encarnados para servir e não ser servido, nós já vamos fazer a diferença. E sabendo que devemos servir, como disse no início, né? Como sendo ao Senhor e não ao homem. Então, se nós tivermos esse pensamento, nós conseguiremos ter boa vontade e sempre ter amorosidade para com o próximo. Não importa, né, quem quer que seja, se o outro me maltratou, se foi grosseiro, mas se eu tiver essa compreensão maior, vou conseguir superar essas dificuldades. Se fosse chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito da compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-os até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixarem em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Então, nós vemos que a nossa tarefa, né, é desenvolver os talentos que recebemos. Quais são esses talentos? Os talentos de servir, amorosidade, boa vontade, compreensão, paciência, tolerância. Então, se nós estivermos desenvolvendo dentro de nós isso, né, nós estaremos cumprindo com aquilo que Jesus nos deixou como exemplo, como modelo, para que possamos prosseguir a nossa jornada e conseguirmos quitar, se não totalmente a nossa dívida, mas diminuir um pouco das nossas dificuldades que nós mesmos construímos em existências anteriores. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Então, olha o chamamento, né? Que nós estamos de passagem. A nossa morada não é aqui na Terra. Nós estamos aqui numa grande escola de aprendizado. Então, enquanto alunos, devemos aprender e assimilar o que há de melhor, para que possamos construir uma morada melhor. Se aqui nós estamos que está difícil, que não está bom, eu tenho que plasmar a minha morada futura, melhorando as minhas condições de vida,
né, de relacionamento, amparando e socorrendo a todos. E para encerrar, Emmanuel nos diz: sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzir para os cimos da vida. Quer dizer, se de fato nós conseguirmos, né, servir a todos, como se estivéssemos servindo a Jesus e não aos homens, nós conseguiremos superar as nossas dificuldades, os obstáculos, e conquistarmos um lugar melhor, né, para que nós não tenhamos mais essas dificuldades. Então, as dificuldades que passamos, passa pelas nossas atitudes, nossas ações de hoje. E, enquanto estamos a caminho, devemos refletir: o que eu tenho feito? Como eu tenho tratado as pessoas? O meu próximo. Então, quem é o meu próximo? Não é apenas aquele que convive no mesmo teto, mas a todos que deparamos pela nossa caminhada. Então, em todo lugar nós temos compromisso e responsabilidade, e é através dessas nossas ações e nossas atitudes que estaremos plasmando a nossa próxima reencarnação, a nossa próxima existência. Então vai depender de cada um de nós. Hoje está difícil, então eu tenho que me esforçar para ser melhor, para conquistar, para construir uma morada melhor para mim mesmo. E é tarefa individual, que ninguém pode fazer isso por mim. O esforço de ser criatura melhor é uma missão que todos nós nos comprometemos ao receber a oportunidade de estarmos aqui encarnados. E para ilustrarmos a lição do Evangelho da Noite e do estudo que realizamos, nós trouxemos uma lição do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier e Neio Lúcio, a lição 12, que diz: os descobridores do homem. Esse livro, Jesus no Lar, são lições que Jesus, né, junto com os seus discípulos, se reunia toda tarde ao entardecer e tinha uma conversa. E sempre Jesus contava uma história sobre o assunto que estava sendo discutido, reunidos na casa de Pedro, né? E nos diz o seguinte: diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurada na relva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Quer dizer, tinha um homem, né, que era considerado como santo na terra, e todo mundo pedia a Deus que ele deveria subir aos céus. Deus ponderou e respondeu que enviaria, né, para verificar como esse santo, né, que todo mundo estava indicando, se comportaria diante das provas que ele enviaria. E para isso, né, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Então, esses 4 talentos desceram à terra para conferir como esse homem santo reagiria diante dessas 4 condições. Então, inicialmente foi enviado a necessidade, que em casos
desses sempre surgem em primeiro lugar. Aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono doentes amados. Entretanto, o devoto robusto, na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Então, vocês vejam bem que, diante das dificuldades, qual é o nosso comportamento? É isso que Deus estava verificando. E, apesar de todos os obstáculos, privação, né, doença, abandono, esse indicado, né, como santo, ele conseguiu superar. Bom, então, diante disso, Deus enviou o segundo descobridor de homem. Foi a vez do dinheiro. Então, o que foi feito? Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa alta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Então, veja bem, mesmo diante do dinheiro, não se envaideceu e não criou o egoísmo, a vaidade, ao contrário, humildemente ele foi trabalhar em obra caritativa, distribuindo aqueles haveres, amparando e socorrendo. Vitorioso na segunda prova veio o poder, uma outra fonte, né? Que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial e usou o poder com brandura, educando quanto os rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientado, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Então, vocês vejam bem que mesmo diante do poder, conseguiu sair vitorioso porque conseguiu aplicar a humildade, o bom trato para com todos. Ele não se envaideceu, ao contrário, procurou amparar e socorrer mesmo diante das condições privilegiadas que ele tinha. Então, assim também ele conseguiu sair vitorioso. Então, vocês vejam bem, quais são as provas que chegam até nós? São inúmeras. E como é que nós estamos lidando com essas provas, né? Aqui na história, o nosso santo, aquele eleito, né, para subir aos altos, ficar junto de Deus, ele conseguiu vencer as 3 primeiras provas. Vamos ver a 4ª prova. O devoto, bom, triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Esse aqui é um grande perigo, né? A qualquer coisa nós ficamos tristes, magoados, né? E vamos ver como esse indicado para assumir essa posição ao lado do divino se comportou. De maneira de assondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. Então, aqui procurou afetar, né, o amor próprio desse santo, né? O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras contundentes,
ferindo familiares, servidores e prejudicando as próprias obras. Olha, 4 provas, 3 ele foi aprovado, em uma foi reprovada, então todo feito que ele fez caiu por terra. E assim somos nós, diante das dificuldades, diante de tudo que realizamos, quando deixamos de cumprir uma de nossas tarefas, que é nosso compromisso, nós somos reprovados, né? Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Então vocês vejam bem que foi reprovado em uma única prova, mas já teria que permanecer mais tempo na escola do aprendizado. E por isso nós temos a certeza de que somos espíritos milenares, que estamos indo e vindo, porque não conseguimos vencer os nossos obstáculos e cumprir aquilo que nós mesmos assinamos e que nós mesmos concordamos em nos melhorar. E cujos benfeitores espirituais, ou anjos da guarda, avalizaram para que pudéssemos estar aqui. Então nós estamos sendo supervisionados, e por isso mesmo, quando fazemos uma boa ação, o benfeitor, ele está conosco, mas quando realizamos qualquer coisa contrária ao bem, ele fica entristecido e se afasta de nós. Não que ele nos abandona, não nos abandona, mas deixa que nós possamos mostrar aquilo que somos de fato, para aprendermos. E aí somos reprovados, porque não estamos cumprindo com aquilo que nós mesmos pedimos e consentimos para que pudéssemos estar aqui. Então, a justiça divina, ela age e funciona dentro da nossa própria consciência. Não tem ninguém cobrando de nós. E aí, no estudo que foi feito, mostrando por que nós, sofremos no mundo espiritual essas dores, que são as dores morais. Aquilo que deixamos de fazer de bem, de boa vontade, de amar o próximo como a nós mesmos, como gostaria que o outro fizesse por nós. Nós sempre queremos que os outros façam bem. E nós? O que temos feito para amparar, para socorrer? Será que conseguimos de fato realizar essa tarefa? Então, nos diz o seguinte: curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto sereno sorriso. O Cristo terminou: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam no exercício da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o despreendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastrosamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem
ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador, nós nos campos da vida eterna. Então vocês vejam bem que a cólera, é um dos grandes vícios morais que nós temos que lutar e vencer, mas na nossa fragilidade ou ainda na nossa falta de boa vontade, de compreensão e de amorosidade, nós acabamos sempre nos traindo, através da mágoa, do ressentimento, e assim nós somos reprovados. E por isso estamos aqui, para cumprirmos a nossa promessa, ou aquilo que nos comprometemos ao receber a oportunidade de estarmos encarnados. Por isso que a gente diz que aqui é uma grande escola, onde aprendemos a nos relacionar uns com os outros, não só através das nossas ações, mas observando, para que as boas observações sirvam de exemplo que possamos seguir, e aquilo que não é bom nós devemos eliminar, Então hoje nós temos uma grande linguagem que diz assim: o que é bom vamos manter, o que não é bom vamos deletar. Todos entendem essa linguagem, mesmo as crianças. Talvez nós que já estamos numa idade mais avançada tenhamos um pouco de dificuldade, mas a gente vai vencendo, a nós mesmos, porque essa cólera é um vício moral que nós temos e do qual todos temos que lutar para vencer e assim conquistarmos, as nossas condições morais melhoradas. E diante disso, o mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então, esperamos que essa história fique gravada em nossos corações e nossas mentes, e quando tivermos um momento de dificuldade, quando algo não sai como nós esperávamos, vamos ter paciência, Muitas vezes é melhor silenciar do que responder de imediato, e mantermos os nossos corações serenos para que possamos ultrapassar. Sabemos que todos nós temos dificuldades, ninguém, com exceção daqueles que vieram, os espíritos que vieram para ajudar, amparar e socorrer, já estão num patamar diferenciado, mas a grande maioria do planeta Terra, ele veio para provas e expiações. E quais são essas provas? As provas do dia a dia, da boa convivência para com todos, não é só dentro da família, mas junto à comunidade, junto ao nosso trabalho, Muitos hoje trabalham. Então, como é o meu comportamento diante das pessoas que comigo convivem no cotidiano? Não é fácil, não é tarefa fácil, mas podemos, através do entendimento e do conhecimento que adquirimos, que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, nós vamos conseguindo amenizar as nossas dificuldades e nos tornando cada dia mais tranquilo, mais compreensivo, mais paciencioso, e termos boa vontade em socorrer aqueles irmãos que ainda não compreenderam qual é a sua tarefa enquanto encarnado. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos, de fato, refletirmos sobre qual é o meu papel enquanto eu estou nesta grande escola de aprendizado. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e agradecer pela oportunidade do estudo, dos esclarecimentos aqui colocados, e que possamos refletir no nosso dia a dia qual é o nosso comportamento diante das pessoas que conosco jornadeiam. Assim, Mestre Jesus,
estamos desejosos e com boa vontade de conseguirmos vencer a nós mesmos. E por isso, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos, derramando o seu bálsamo de amor e compreensão, para que possamos assimilar as suas lições e podermos vivenciar junto àqueles que conosco caminham. Ajuda-nos, Mestre Jesus, e permaneça conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.